noite cai e o medo vem, posso ouvir o teu chamar. Quando não há fé nem esperança, tu vens me segurar. E se minha mente diz não posso mais, Deus, tu sustenta-me. Agora eu sei, não posso desistir, pois não desistiu de mim, nunca desistiu de mim. O amor que não desiste do pecador ecoa no meu ser que eu sou teu filho. O amor que não desiste do pecador ecoa no meu ser, no meu ser. E esse é o som do teu amor. Em todo tempo tu permaneces, mantendo a promessa em mim. Pois não posso fugir, já começou e tu vais concluir. E se minha mente diz não posso mais, Deus, tu sustenta-me. Agora eu sei, não posso desistir, pois não desistiu de mim, nunca desistiu de mim. O amor que não desiste do pecador ecoa no meu ser que eu sou teu filho. O amor que não desiste do pecador ecoa no meu ser, no meu ser. E esse é o som do teu amor. Diz não posso mais, Deus, tu sustenta-me. Agora eu sei, não posso desistir, pois não desistiu de mim, nunca desistiu de mim. O amor que não desiste do pecador ecoa no meu ser que eu sou teu filho. O amor que não desiste do pecador ecoa no meu ser, no meu ser. Esse é o som do teu amor. Venceste o mundo com teu amor, minhas lutas tomou pra si. Lá no Calvário se entregou, pra sempre vida terei. Mesmo quando o mundo cai, mesmo quando as lutas vêm, se em guerra eu estiver, valente serei. Ao meu lado sempre estás, meu eterno Salvador. Te darei louvores com tudo que tenho, tudo que sou. Com tudo que tenho, tudo que sou. Não temerei, do mar também és rei. Descanso o coração, afundar não vou, estás a me esperar. Sobre as ondas me faz andar.
Mesmo quando as lutas vêm, se em guerra eu estiver, valente serei. Ao meu lado sempre estás, meu eterno Salvador. Te darei louvores com tudo que tenho, tudo que sou. Com tudo que tenho, tudo que sou. Ondas não vão me afundar, trevas não me abalarão. Minha esperança firme está em ti. Pelo fogo eu andarei e ele não vai me queimar. Jesus, minha esperança está em ti. Ondas não vão me afundar, trevas não me abalarão. Minha esperança firme está em ti. Pelo fogo eu andarei e ele não vai me queimar. Jesus, minha esperança está em ti. Mesmo quando o mundo cai, mesmo quando as lutas vêm, se em guerra eu estiver, valente serei. Ao meu lado sempre estás, meu eterno Salvador. Te darei louvores com tudo que tenho, tudo que sou. Com tudo que tenho, tudo que sou. Olá, queridos. Estou aqui para falar sobre generosidade. Esse é um tempo de exercermos generosidade, de lançar o nosso pão sobre as águas, de fazer valer a palavra de Deus em nossas vidas, de ser um com o nosso irmão. Eu quero parabenizar a Igreja de Jesus Cristo que está se mobilizando nesse tempo, fazendo diferença nas comunidades carentes, fazendo diferença aonde o seu amor tem chegado em forma de alimento. Quero dizer para você que o seu alimento, que a tua oferta de amor, que tem chegado até o necessitado, de remédio, de muitas coisas, tem mudado a história de muitos no nosso meio. E por isso agora, eu gostaria de orar pela tua vida, para que o Espírito Santo de Deus esteja te abençoando, te fazendo crescer em tempo de guerra. Espírito Santo de Deus, nós declaramos o teu amor sobre a tua comunidade, sobre a comunidade da fé em todo o Brasil. Mas eu quero orar, Senhor, em especial nesse momento, pela igreja, Deus, que tu nos confia, Deus querido, em Limoeiro do Norte, em Valença do Piauí, em Teresina, Deus querido, em Água Branca, em Pio Nono, Deus querido, em Pau dos Ferros, os nossos queridos irmãos em Flores, os queridos irmãos que estão lá no Espinho, Deus querido, a nossa igreja linda em Palhano, Deus amado, e a igreja de Limoeiro num todo. Senhor Jesus, unidos no Senhor, seremos fortes, generosos e destemidos nesse tempo, pois esse é o tempo em que o teu povo se apresenta como verdadeiros guerreiros para mudar e transformar a nossa vida em favor dos nossos irmãos. Obrigado, Jesus. Olá, queridos. Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria essa oportunidade para trazer essa mensagem para o seu coração. E eu percebo que esse é o momento certo para que isso aconteça, para que essa mensagem chegue até o seu coração, para que essa semente, essa luz, ela possa brilhar e ser semeada em seu coração esse tempo. Nós estamos por vencer essa guerra. Eu tenho certeza, querido, que dentro em pouco tempo nós teremos vitória sobre essa questão que enfrentamos hoje, essa crise que estamos vivendo hoje.
E essa crise deve ser para nós como uma iniciativa de Deus, para que nós nos acheguemos cada vez mais para Ele. E não podia ser diferente hoje à noite. Eu quero trazer para vocês uma mensagem também no livro do profeta Daniel. Ainda nesse texto eu quero usar bem esse momento e usar bem esse livro para que nós possamos desfrutar não apenas de uma palavra ao nosso coração, mas também de um avivar da esperança, mas também de um renovar a fé, de um aperfeiçoar o nosso compromisso com Deus, de dar um polimento na aliança que nós fizemos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero hoje, nessa oportunidade, entregar um tema para nós essa hora. E o tema dessa mensagem é as iniciativas de Deus para salvar o homem. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. E nós queremos trabalhar com você esse texto com muito cuidado, com muita responsabilidade. Porque Deus usou nesse texto que nós vamos ler, nesses capítulos que nós vamos ler, Deus usou 4 diferentes estratégias para levar Nabucodonosor a uma conversão genuína. No livro de Daniel, até o capítulo 6, Deus usa de várias estratégias para levar Nabucodonosor, o rei, a uma verdadeira conversão, a um verdadeiro encontro com ele. Eu quero, esta noite, esse tempo, eu não sei que hora você vai estar ouvindo esta mensagem, se de manhã, à tarde ou à noite. Na verdade, o que importa é que essa mensagem adentre a sua casa e com certeza também no seu coração. Eu queria aproveitar essa oportunidade para iniciar com a primeira estratégia das 4 que Deus usou para levar Nabucodonosor a uma conversão genuína. E a primeira estratégia que Deus usa ele coloca pessoas cristãs em sua companhia. Deus trabalhou um projeto, um plano para colocar na companhia do rei Nabucodonosor pessoas fiéis, pessoas que tinham o cristianismo, que tinham uma fé viva, que tinham um temor a Deus genuíno, pessoas que conheciam a Deus. E eu creio que não apenas de ouvir falar, mas também de caminhar com Deus, de ter experiências pessoais e íntimas e muito profundas com Deus. Então Deus usa Daniel e seus amigos para estarem do lado do rei, para que assim ele pudesse ter a oportunidade de conhecer o Deus de Daniel, de conhecer o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. E em Daniel capítulo 1, versículo de número 19, nós temos o texto seguinte: e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Ficaram próximos ao rei. Deus usa essa estratégia de levar esses 4 jovens para a Babilônia. E essa ida à Babilônia, mesmo sendo como escravos, como prisioneiros, Deus tem as estratégias que às vezes a gente não entende, que nós às vezes queremos duvidar, queremos não crer que aquilo vem de Deus. Mas Deus usa o exílio
de Israel na Babilônia para levar o rei Nabucodonosor a conhecer a ele. No palácio de Nabucodonosor estavam Daniel e seus 3 amigos. Eles eram jovens tementes a Deus, fiéis e cheios da graça de Deus. Nós podemos ver pela atitude desses 4 rapazes que foram levados até lá, que foram tirados do convívio cultural, social, de onde da sua terra, para ir a uma outra terra como prisioneiro. E Deus usa isso para colocar os 4 em companhia ou na companhia do rei Nabucodonosor, para que ele pudesse ter um encontro com Deus. Mas o convívio com pessoas tementes a Deus, obedientes aos seus preceitos, por si só não convence ou não converte ninguém. Só por estar perto de alguém que teme a Deus, e nessa era da graça em que estamos vivendo, não apenas o convívio com pessoas cristãs nos leva a uma conversão genuína, ainda que sejam cristãos cheios da graça, ainda que sejam pessoas obedientes, fiéis, tementes a Deus, mesmo assim, apenas a companhia deles, apenas o convívio social com essas pessoas, nem sempre dá o resultado que nós queríamos que desse. É por isso que muitas vezes nós entendemos que não é apenas pelo testemunhar, é também pelo falar, pela oportunidade que Deus coloca na mão do seu filho, do cristão, do homem convertido genuinamente ao Senhor, para que ele possa, pela graça do Senhor Jesus Cristo, levar pessoas até o encontro dele. Mas o convívio dessas pessoas, nem sempre, queridos, nem sempre leva alguém a converter-se genuinamente. Como essa estratégia não deu certo, Deus usa então a segunda estratégia. Deus coloca em pauta, Deus coloca para funcionar a segunda estratégia. Ele mostrou para Nabucodonosor que só o reino de Deus é eterno. Já que apenas o convívio com pessoas tementes a Deus, pessoas convertidas ao Senhor, não deu certo, não foi suficiente para quebrantar o coração daquele homem, do rei Nabucodonosor. Deus então manifesta a sua segunda estratégia, que é a de mostrar para Nabucodonosor, o rei, que o reino dele é eterno, que só o reino dele persistirá para sempre, que só o reino de Deus, ele foi, é e sempre será. Entra reis e sai reinos, nasce reis e morre reis, mas o reino de Deus continua o mesmo. Pode ser que o mundo todo entre em guerra, pode ser que aconteça uma terceira guerra mundial, uma quarta, uma quinta, eu não sei, mas o reino de Deus permanece em paz, porque ele é eterno. Então Nabucodonosor, apesar desta estupenda revelação de Deus na vida dele, permanece ainda descrente. Ele ainda não converteu, ele ainda não percebeu que Deus está usando estratégias para alcançá-lo. E está atribulado. Ele se atribula. Ele tem uma revelação, um sonho, e fica com esse sonho atribulado, furioso com os seus sábios, com aqueles que tinham o poder de prever o futuro ou de discernir as coisas.
não conseguindo discernir o sonho que o rei havia tido na noite anterior, podemos dizer assim. Por isso ele manda matar esses sábios, esses astrólogos, esses adivinhos, esses que fazem premonições, por não conseguirem discernir e decifrar o sonho, ele os manda matar. Só um homem sem Deus age dessa forma. Só uma pessoa que não teme, só uma pessoa que não tem Deus na sua vida, só uma pessoa que não ainda conheceu a Deus como deveria conhecer, só um homem desse nível de incredulidade, ou nesse nível de desconhecimento do reino, dos estatutos, dos preceitos de Deus, agiria como Nabucodonosor agiu. Daniel falou-lhe acerca do reino de Deus que viria e que jamais seria destruído. Daniel afirma ao rei desse reino. Em Daniel capítulo 2, versículo 31, nós encontramos: tu, ó rei, estavas vendo, Daniel falando para Nabucodonosor, e eis que aqui uma grande estátua está erguida, e que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Daniel discerne o sonho de Nabucodonosor, dizendo para ele que a estátua era terrível, muito alta, grande. A sua aparência não era muito boa. Mas mesmo assim, não sendo essa aparência, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 44 de Daniel, encontramos assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel discerne o sonho de Nabucodonosor, falando da estátua e dos reinos que ela representava. Ele fala também do que aconteceria mais tarde. Nabucodonosor foi levado a contemplar a ruína da sua religião e a confessar que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses. Em Daniel capítulo de número 2, versículo de número 44, ele diz assim a Daniel: o Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses e é o Senhor de todos os reis. Eu sei que é Ele quem explica mistérios, pois você me explicou este sonho misterioso. Daniel, então, tendo discernido o sonho para Nabucodonosor, ele entende que foi revelação divina. Ele entende que Daniel, aquele moço, recebe uma inspiração de Deus e confessa para o rei o que aconteceria. O rei fica impressionado, reconheceu que Deus existe, chegou a reconhecer que o Senhor é o maior de todos os deuses, mas ele, mesmo assim reconhecendo, não converteu seu coração incrédulo ao Deus dos deuses, ao Rei dos reis. E logo no capítulo 3, ele se esquece do que ele presenciou. No capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor se esquece da sua confissão. Ele esquece que ele tinha dito algum tempo atrás que o Deus de Daniel era o Deus dos deuses, o Rei dos reis. Ele esquece. Aí então Deus coloca a terceira estratégia em ação para ver se consegue
converteu o coração petrificado do rei Nabucodonosor. Então Deus mostra para ele que só Deus pode libertar o homem. Agora, Nabucodonosor faz uma hedionda estátua, representando a si mesmo, e ordenou que todos os povos o adorassem. Ele envia os seus súditos com cartas a todas as nações conhecidas daquela época, a todas as nações subjugadas à Babilônia. Ele lança as cartas e pede para que as pessoas fossem à Babilônia se prostrar e adorar a estátua de Nabucodonosor. Ele perdeu a sua convicção anterior de que Deus é o Deus dos deuses. Agiu em direta contradição às verdades que recentemente havia confessado. Se ele entendeu que Deus era Deus dos deuses, e aí muda o pensamento para se autopromover Deus e conclamar o povo a adorá-lo, ele está dizendo para as pessoas e para Daniel e até para Deus mesmo, que ele também é o Deus igual ao Deus de Daniel. As palavras da sua boca não explicavam ou não alcançavam o seu coração. O que Nabucodonosor dizia, pronunciava, não alcançava, não chegava ao coração dele mesmo. A palavra de Deus diz que nós falamos do que está cheio o nosso coração. Mas na verdade, queridos, com Nabucodonosor funcionou diferente. Ele dizia que Deus era Deus dos deuses, o Deus de Daniel era Deus dos deuses, mas em seguida constrói uma estátua, se autopromovendo ele mesmo Deus. O seu coração estava cheio, inchado de idolatria com ele mesmo. Hoje isso se repete na nossa vida. Muita gente fica impressionada porque a verdade as cativa e as entusiasma, ficam inquietas com o que ouvem, mas não dão lugar à palavra de Deus, mas não dão lugar a Deus. Acha bonita a pregação do Evangelho, acha bonito o cristão andando, acha bonito como o cristão vive, acha interessante como ele fala a verdade, acha interessante como ele cuida da sua casa, da sua família, mas ele não entende isso para ele. Ele não recebe isso para a sua vida, ele não dá lugar a esse Evangelho. E era essa a condição de Nabucodonosor no capítulo 3. No versículo 19 ele diz assim: então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto de seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que de costume aquecia. E ordenou aos homens mais poderosos que amarrassem os 3 jovens e que o pusesse Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. A sua fúria, a fúria de um homem não convertido, levou a jogar os 3 rapazes naquela fornalha. Ele teve o testemunho de fidelidade desses jovens a seu favor. Teve a visão do Filho de Deus pré-encarnado dentro da fornalha. Tinha lá os 3 jovens na fornalha e mais alguém. Ele consegue ver o Filho de Deus pré-encarnado lá. Ele questiona aos seus súditos quantas pessoas tinha colocado lá. Eles falavam que eram 3. E se eram 3, como eu vejo 4? Dizendo Nabucodonosor. Ele teve a revelação da presença
de Cristo pré-encarnado naquele dia. Ele mais uma vez confessou que não há Deus que liberte como o Deus daqueles rapazes. Mas Deus é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, e não o seu Deus pessoal. Deus podia ser Deus de Daniel, Deus podia ser Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, mas não era Deus dele. Hoje talvez Deus é o Deus de seus pais. Hoje talvez Deus seja o Deus do seu marido, da sua esposa, seja o Deus dos seus filhos, mas ainda não é o seu Deus pessoal. Ele pode ser o Deus de qualquer pessoa, menos o seu ainda. Você sabe que Deus livra. Você sabe que Deus salva. Você sabe que Deus liberta. Mas você ainda não foi transformado por Ele. E está comprometido. E não está comprometido com Ele ainda. Definitivamente, genuinamente. Você pode até mesmo vir à igreja. Você pode levantar as mãos para o alto e na hora das músicas, dos louvores, cantar e balançar as mãos. Você pode ouvir a mensagem. Você pode sair daqui diferente do que você entrou, mas você ainda não consegue entender que o Deus daquelas pessoas que estão adorando, cantando, pregando, não é o seu Deus ainda. Você sabe disso. E assim era Nabucodonosor. Aí então Deus coloca a sua quarta estratégia para funcionar. Deus mostra para ele que só o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. No versículos 17, 25 e 32 do capítulo 4 do livro de Daniel, revelam a última ação de Deus para quebrar as resistências do rei impiedoso, do rei não converso. O versículo 17 do capítulo 4 diz assim: esta é a sentença dada pelos anjos vigias do céu, a fim de que todos saibam que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo. Ele dá esses reinos a quem quer, mesmo ao mais humilde de todos os homens. Versículo 25 diz assim: o Senhor será expulso, Daniel falando para o rei, o Senhor será expulso do convívio dos seres humanos e ficará morando com os animais selvagens. O Senhor comerá capim com os bois e dormirá ao ar livre e ficará molhado de sereno. Pelo sereno, isso irá durar 7 anos, até que o Senhor reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem Ele quer. Versículo 32 diz assim: você será expulso do meio dos seres humanos, ficará morando com os animais selvagens e comerá capim. Isso vai durar 7 anos. E assim Deus falou para Nabucodonosor o que iria acontecer. E Deus levou esse homem à loucura para converter o seu coração. Deus transforma Nabucodonosor em um animal. Andava vagando pelo mato, comendo mato, morando no sereno, dormindo ao relento, se molhando com a chuva. Por 7 anos, Nabucodonosor ficou nessa situação. Podemos resumir essa intervenção de Deus na vida de Nabucodonosor da seguinte forma: Nabucodonosor nos faz perceber quão longânimo é Deus.
mesmo na sua incredulidade, mesmo no seu coração petrificado, endurecido, mesmo na sua não conversão. Nabucodonosor nos ensina o quão Deus é longânimo. Deus se manifestou a ele no capítulo 1, dando e abordando a ele diretamente. Deus aborda Nabucodonosor diretamente no capítulo 1. No capítulo 2, Deus sacode Nabucodonosor. No capítulo 3, Deus insistiu e insistiu de novo. Mas o coração do rei ainda não se encontrara aberto para Deus. No capítulo 4, Deus insta, Deus conjura Nabucodonosor mais uma vez. A graça de Deus é soberana. E nessa ocasião, queridos, Ele agirá de tal forma que destruirá toda a resistência ao seu poder. Deus destruirá toda a resistência ao poder de Deus. Deus determinou entrar no coração de Nabucodonosor, o rei, e ele o fará. Deus determinou entrar no seu coração, e ele vai fazer isso. Há uma palavra que diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém, antes quer que todos sejam alcançados, antes quer que todos o conheçam. Deus criou um plano para você, e Ele fará com que esse plano seja levado a cabo. Deus tem um plano para você. Deus tem algo separado para você, e Ele vai lhe mostrar, e Ele vai alcançar e vai buscar você. Eu queria que esse tempo, para concluir esse momento com você de reflexão da palavra de Deus, orar por você, queridos, você que está nos assistindo, nos ouvindo, nos dando o privilégio e a honra de nos ouvir. Eu queria orar pela tua vida essa hora. Se você ainda resiste a Deus, é tempo de acabar com a resistência. Se você ainda não crê em Deus, eu acho que está manifestando muita coisa a você esse tempo, e mostrando quem Ele é de verdade. Eu queria hoje à noite, nessa oportunidade, eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas nessa oportunidade, eu queria orar pela tua vida. Que o Senhor dos céus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, possa alcançar o seu coração com essa palavra. Pai, muito obrigado. Eu quero louvar o teu nome por essa oportunidade, o privilégio de falar a tua palavra. Que cada coração que ouviu essa palavra hoje à noite seja alcançado não apenas pela minha voz, mas pela tua palavra, que é como um martelo que quebra a pedra, e que todo coração pedrificado, todo coração incauto, impiedoso, impenitente, ó Deus, seja agora quebrantado e que se volte para ti. E o Senhor tem dado oportunidades muitas vezes, muitas oportunidades a essas pessoas. E eu creio que o Senhor tem um projeto para elas. Eu quero te pedir, Senhor, que tu os leve a conhecer o Senhor como o Senhor verdadeiramente é. Não apenas de ouvir falar, mas de contigo andar. Eu oro assim, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Já que você ouviu essa mensagem, eu queria desafiar você a compartilhar essa mensagem com amigos, familiares, vizinhos. Você possa direcionar, encaminhar essa mensagem para eles, para que eles possam ouvir essa palavra. Se inscreva no nosso canal. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Amém.